Mesilat Yesharim, Perek Yud Aleph, Nikiut. A gente está falando sobre Nikiut de Arayot, no relacionamento entre homens e mulheres. Já é o segundo shiur nesse assunto. Beinei, fala Mesilat Yesharim. Esse assunto é o terceiro já? Pode ser. Acho que é o segundo. Pode ser, não sei. Beinei Misher Tzeler Nakot Ligamne Mizachet. A pessoa que quer realmente estar, como a gente fala, Nikiut, a pessoa que quer estar limpa desse pecado, Gam lo titzarech melacha lo muetet. Ele também vai precisar de um trabalho não pequeno. Que en bichlal, de novo, que é Nikiut? Importante saber, Nikiut a gente não está falando de coisas que são midat hassidut, que elas não são obrigatórias, que elas não são alachá, são coisas que são alachá gmurai, a pessoa que transgride elas, a gente está falando, você transgride o Shulchan Aruch. Amamá. Muitas vezes as pessoas se permitem esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, por N motivos. É muito mais difícil do que pecados que são expostos e fáceis. Então, quem quiser ser realmente uma pessoa que ela é limpa no assunto de Arayot, ele precisa de um trabalho que não é pouco. Assim fala o Mesilat Yesharim. Ken bichlal ha'isur gufo shel ma'aseh bilvad. Ela cola karevelav. Não somente o ato da relação entre o homem e a mulher é proibido pela Torá, e sim, tudo o que está em volta, tudo o que é próximo desse ato. O Mikra Maleu é um pasuk completo na Torá. Lo tikrevu legalot ervatá. Não se aproximem para revelar a sua vergonha, sua ervá, sua... Bekitsur. Eu não sei a tradução exata para ervá. Mas a Torá não é um membro. A tradução é legalot ervatá, é uma vergonha. Uma ervata aretz. Intimidade, tipo? Pode ser. Intimidade de lavdar é vergonha. A Torá, ela não só proibiu o próprio ato. Muita gente fala, né? Eu só vi, eu só escutei, eu só li. A Torá, ela proíbe, ela também é a pessoa de se aproximar de tudo que leva. Lotikrevu. Não se aproximem. Tudo que leva a isso, tudo que a pessoa está próximo disso, também é proibido. Agora ele traz uma cor, ele já trouxe uma cor natural, uma fonte natural. Agora ele vai trazer uma fonte em Hazal. Amar HaKadosh Baruch Hu. Atomar voil ve'asur li lishtamesh be'isha. Já que eu não posso ter relações com uma mulher, areini tofsa ve'en le'avon. Eu posso... Pensar aqui seria dar um abraço, talvez. E eu não tenho nenhum pecado. Areini megafefa ve'en le'avon, eu posso tocar e eu não vou ter nenhum pecado. Ou shani noshka ve'en le'avon, eu posso dar um beijinho, não tem problema nenhum. O problema é só fazer a própria verá. Mala kadosh baruch hu. Shem sheim nazir, im nadar nazir shelo lishtot yain asur lechol anavim lachim ve'yeveshim u'mishrat anavim. Da mesma forma que um nazir, que é um nazir? Nazir é uma pessoa que ele prometeu que ele não vai beber vinho. Sim? Quem não gosta de vinho não entende o que é do lado do nazir. Ele não vai beber vinho, vai beber Coca-Cola. Mas o nazir é um cara que ele fala, olha, eu não vou beber vinho por, 30 dias, por exemplo. Não só que ele é proibido de beber o vinho, ele é proibido também de comer uvas. Sejam secas, sejam uva passas. Nem passar perto do vinhedo. Nem passar perto do vinhedo, Nahon. Ele não pode nem, sabe, às vezes eles colocavam Mishrat Anavim. Mishrat Anavim é uma conserva de uvas. Ele botava a uva na água ou em algum líquido e aí saía o gosto. Composto, tipo. Coloca Yotzei Gefetayan, todos os derivados da uva são proibidos. Nem Fanta uva, eu acho que pode. Não, Fanta uva pode porque não tem uva. Fanta uva não tem. Não, mas ele tem aná do sabor. Ele tem uma aná. Sim, se ela tiver uva, obviamente não pode. Afishá, sheina shelcha, asur ligar kolikar. Uma mulher que não é sua, não pode tocar nela de qualquer forma. כל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו. וכו'. כי הפסוע toca numa mulher que não é dele, traz מיתה לעצמו. Então, aqui é tocar de que maneira? É tocar de tocar. Assim, ó. Está escrito, sim. Não pode dar mão, não pode nada. Você fala, tem situações onde ela já permitiu. Vamos agora entender o que é o pshat. O pshat é pashut. Isso é uma coisa... Tá gravando? Vai subir. Da última vez...
Da última vez, eu falei que nesse shiurim, o último shiur que a gente deu, eu fiquei assim, subo, não subo. Falei, eu vou subir e podem achar que eu sou fanático, podem achar que eu sou maluco, eu só tô lendo. Mas tá escrito. Eu ia comentar coisas. Um assunto delicado. Depois a gente fecha a gravação e cada um comenta. A gente faz o confessionário aqui. Não, muitas vezes as pessoas falam, mas não tá aí, né? Um passuco na Torá e uma agora em Hazar. Não é invenção. Olhem como são impressionantes as palavras desse dito de Hazar. Nossos sábios, eles compararam essa proibição de se aproximar de qualquer uma das araiot, de qualquer mulher que é proibida a você, que não é sua esposa, como o Nazir, como a pessoa que se abstém. ואף על פי שעיקר איסורו אינו אשר אף על פי שעיקר איסורו אינו אלא שתיית יין, apesar de que no Nazir a principal proibição é beber o vinho. E nem a Torá a Torá própria veio e proibiu tudo o que é próximo, o que tem alguma correlação com o vinho. והיה זה לימוד שלימדה התורה לחכמים איך יעשו הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות משמרתה. Isso, na verdade, nessa mitzvah, na mitzvah do Nazir, a Torá ensinou os Chachamim como eles vão fazer a guarda. Porque, de forma geral, tirando, na verdade, essas duas mitzvot, que é a mitzvah do Nazir e a mitzvah de Arayot, a Torá normalmente não faz a guarda. Ela não faz esse distanciamento da pessoa da parte principal da haverá. Isso é algo que o ser humano ele é incumbido de fazer. A gente falou disso um pouco semana passada. Por que a Torá não proibiu o que Rabanan deram para os Chachamim fazerem essas proibições de afastar a pessoa da haverá? Porque é igual, a pessoa tem que entender a gravidade do pecado. Isso não é uma coisa que eu posso, o distanciamento que a gente faz, não é uma coisa que eu posso impor a outra pessoa. A Torá impõe o que é proibido per si. Mas é que nem a gente deu o exemplo do cara que tem uma porta no 7º andar que abre para o nada. Entendeu? Ele vai deixar a porta aberta? Depende, se você entende o perigo do que está acontecendo lá, você vai saber o que fazer. Isso, a exigência natural, normalmente, é que Chachamim, que Am Yisrael, que o ser humano, ele entenda quão críticos são as averot e ele próprio faça os seus afastamentos. Tudo o que é necessário para se afastar. Mas em dois casos a Torá, sim, sozinha, veio e trouxe não só a própria proibição, mas também as proibições que envolvem, que afastam a pessoa do principal da haverá. Obviamente, né? Abrindo parênteses. Mas aí tudo depois, passa a ser haverá igual. Exatamente, o que eu ia te falar. Depois que a Torá proibiu, depois que Chachamim proibiram, tudo haverá igual. Mas a gente tem sempre uma noção de centro e de arredores. Qual é o ponto principal? O que a Torá, no final das contas, quer evitar? E coisas que são também proibidas, e quando são proibidas de oraita, são proibidas da mesma forma, mas elas são feitas para afastar a pessoa do Icar do Red. Porque, na verdade, até chegar no Red central, tem o Slav 1, 2, mas tudo Red, vai crescendo. Então, vamos terminar a pesquisa. Se bem que em Arayot eu falei isso da última vez, no Misrat, vamos terminar aqui, depois eu trago... Também Zvará tem uma abordagem um pouco diferente, que é importante saber. Então, no Nazir, os Chachamim aprenderam quais são as diretrizes para saber como fazer as cercas. A Torá obriga, daqui tem uma obrigação para os Chachamim de fazer, é uma obrigação da Oraita, aliás. Os Chachamim têm uma obrigação da Torá de fazer mishmeret, de fazer a guarda. Quem participou do shurim sobre Torá Sheba'al Peh sabe que isso é uma mitzvah da Oraita. A Torá, não é que o fato da Torá não ter dado as mitzvot de Rabanan não quer dizer que a Torá não exige isso. A Torá não define isso. A Torá dá isso à jurisdição dos Chachamim. Mas só que, qual é o critério? Como se faz isso? Isso eles vão olhar na mitzvah do Nazir, ver o que a Torá proibiu na mitzvah no Nazir. E aí você pode comparar, entender o que é considerado afastar uma pessoa da haverá. De lá você aprende. Por causa do principal, eles aprendem do Nazir que da mesma forma que a Torá proibiu tudo que é próximo
ou parecido com a proibição principal. Assim também, Chachamim vão proibir o frango com leite, porque isso é parecido e é próximo da carne com leite. ונמצא שעשתה התורה במצווה הזאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים, שיעשו בשאר המצוות. A Torá, no caso do Nazir, fez o que ela deu a autoridade para os Chachamim fazerem em todas as outras mitzvot. Lemanda, שזה רצונו של המקום, para que todos saibam que Hashem quis assim. Então, Hashem quer que Chachamim, que o homem adicione fronteiras, adicione obstáculos para impedir ele de chegar na Averá. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש לסור כל הקרוב אליו. E quando a Torá vem e ela proíbe alguma proibição, agora o ser humano ele vai entender, vai saber do que está exposto, que é o caso do Nazir, para os lugares onde a Torá não especificou, de também se afastar todo necessário. ועל זה הדרך אסרו בעניין זה של עריות כל מה שהוא ממינו של הזנות או הקרוב אליו. Da mesma forma, proibiram Chachamim, parte de Oraita, sim, Lotaturo é de Oraita. Tem distanciamento de Arayot, que são mamães de Oraita. A pessoa, quando ela faz, ela transgride. Tem coisas que são drabaná. Tem um monte. Tem várias. Uma ou duas, tem um monte. Sim, Lotaturo, Acharei, Lenchem, Acharei, Levavchem, Vilot, Ikrevu, Legalot, Ervatá. Esses são os psukim que a gente aprende, que a pessoa tem que se afastar de Arayot. Tem machloket. Não tem uma das parashot que traz quais são as relações que são proibidas? As relações a gente leu nessa parashá da Chneimot, mas esse é o próprio ato. Isso é o ato em si. Agora, para todas essas mulheres que são proibidas a você, inclusive uma mulher solteira, que ela é nidá, tanto quanto, sim? Parte das proibições são proibições de Oraita. Parte das proibições são proibições que Chachamim nos ensinaram que a gente tem que se afastar. E seja em qualquer um dos sentidos, sim, porque Arayot, relacionamentos proibidos entre homens e mulheres, é o símbolo, é o pivô do Yetzer Hara carnal. Só tem dois tipos de Yetzer Hara. Sim, Grais, Plegen, Shlei, em vários lugares. A pessoa tem um Yetzer Hara que ele é espiritual, ele tem a ver com o espírito da pessoa, o Kassani, de lá vem a raiva. A pessoa que fica com raiva não é algo físico. É algo que toca no orgulho dele, é algo que tem a ver com as ideias dele. Isso de lá vem a Avodah Zarah. É um Yetzer Hara espiritual, um Yetzer Hara que a pessoa tem um Yetzer Hara de viver de forma torta no intelecto ou no emocional dele. Existe o Yetzer Hara carnal, que é o Tavani. E lá a pessoa ela simplesmente tem desejo, o corpo tem desejo. E de um lado você tem a Avodah Zarah, que é o ápice do Yetzer Hara, digamos assim, espiritual, e do outro lado, do Yetzer Hara carnal, material, você tem Arayot. Óbvio. É isso que ele fala. Opa, proibiram tudo o que é parecido com a Znut. A Znut é a relação proibida. Ou a Karovela, ou o próximo dele. Seja em qualquer um dos sentidos da pessoa. Dehainu. Ben bemaase, ben bereia, ben bedibur, ben beshmiya, afilo bemachshava. Seja no ato, na visão, na fala, na escuta, na audição, ou mesmo na machshava. O que na machshava? Falei, espera que o Dalev do Messinat Zanim não é para fracos. Não dá para fugir da verdade. É melhor o cara enfiar a cabeça no chão e falar que não existe, não Zoloiazor. Ele vai agora, até a Vila Harayot, Arcolei, me deveria dizer como livrar cá. Agora o Messinat Zanim vai trazer provas e exemplos de cada um desses aspectos, cada um dos sentidos, como a pessoa tem que se afastar de Arayot. Mas interessante, aqui o Messinat Zanim, talvez 2 pontos. Primeiro ponto aqui, o Messinat Zanim parece que o principal da Averá é a própria relação proibida entre um homem e uma mulher. E todo o resto são formas da pessoa obviamente se afastar. E não é à toa que o Messinat Zanim fala isso, porque quem lê a Torá e quem vê que Hazal, obviamente assim parece. Hazal, por exemplo, tem um exemplo que a Torá, que o Yetzer Hara não vai falar para a pessoa, olha, não vai lá fazer a Avodah Zarah, ou vai lá, fica com aquela mulher que é proibida a você.
Ele sabe que a pessoa nunca vai fazer uma coisa dessas. A pessoa é muito longe dele fazer uma coisa dessa. Ele vai falar, chega um pouco mais perto, vai bater um papo, manda uma mensagem, e assim a pessoa vai se aproximando, e um dia ele acorda e não sabe como ele foi parar onde ele está. Assim, assim Hazal traz. Então, o máximo é que a principal proibição é o próprio ato. E todo o resto, todo em volta, são afastamentos sobre isso. E é verdade. O Tomer Dvorá, Rabbi Moshe Cordovero, é um pouco antes, aliás, cronologicamente, do que o Ramchal, não muito, um pouco antes. Ele é um dos grandes Mekubalim. Ele fala um pouco diferente. Ele fala que o Pgam na Machshavá, que a pessoa, quando ela preenche o pensamento dele com ideias obscenas, com ideias não limpas, é tão grave quanto, se não pior. Porque você trouxe toda a tumá para você. O assunto da sexualidade proibida, ela envolve a pessoa numa tumá muito forte. Numa tumá muito grave. E ela é diretamente ligada com a machshavá. E quando a pessoa ela preenche, às vezes a pessoa só pensa, ou só vê, ou só lê, ou só... E assim por diante, ele não sente que ele está fazendo alguma coisa no Ravaió. Mas, no final das contas, ele impurificou. E isso é uma impureza que dá para sentir berrush. Quer dizer, dá para sentir, não precisa ser o Babassali para enxergar isso. É uma coisa que você vê na cara. A pessoa sente que quando ela tem uma queda no assunto de arayot, no assunto de relações proibidas, no caso do Shalom, na verdade de nós, está muito longe disso. Mas mesmo ele olha algo que ele não devia olhar, ele escuta algo que ele não devia escutar, e assim por diante, ele sente, eu acho que é quase físico, como ele está mais pesado, ele está mais grosseiro, ele está mais distante da Torá, ele tem mais dificuldade de se conectar com os valores da Torá. Ele vai estudar a Torá já não é mais doce para ele, porque ele está cheio de outras coisas. Isso é uma coisa que você sente mamash, não é? Em algum estudo que leva 2 dias. Quando a pessoa se purifica com pensamentos, durante 2 dias ela fica, além de ter pachad, ela tem medo. Ela fica com um tintuma leve. E é uma coisa que você vê mamash, não é uma esgula. Como que uma vez um aluno veio para o Chaim de Volozhin. O Chaim de Volozhin era o maior tamid do Gaon de Vilna. Ele abriu a Yeshiva de Volozhin. Para quem escutou o shurim de segunda. Eu não subi o segundo shur, só subi ele. Então, o Chaim de Volozhin, o outro, mas esse está pesado demais, eu preciso subir aqui. Vamos chegar lá. Acabou ou vai continuar? Não, vai continuar. Segunda-feira tem mais um. Sim, tem que ouvir hoje. O Chaim de Volozhin chegou um aluno, chegou para ele olhou para a cara dele e falou: você está impuro. Todo mundo falou: o Rambinão tem Ruach HaKodesh, né? De onde ele sabe. No primeiro dia está na cara, não precisa ter Ruach HaKodesh. Depois do primeiro dia, você vê que a pessoa, ela precisa ter Ruach HaKodesh para saber ou não. O primeiro dia é só quem conhece sabe que a Gemara já atrás. Estou falando da impureza de Keri, né? Quando a pessoa sai sêmen. A Gemara traz que uma pessoa dessas não pode estudar a Torá. Por que a pessoa não pode estudar a Torá? A Alahá pode. Sim, a Alahá é que pode, mas a Gemara tem dado de Rabiuda que Baal quer Sul e Torá, até que ele vai no mikve. Até ele no mikve não pode estudar a Torá. Por quê? Porque a Torá tem que ser estudada como ela foi dada no Har Sinai. Da mesma forma que no Har Sinai, então a gente fala disso um pouco na semana que vem. Da mesma forma que no Har Sinai ela foi dada Beimá, Ubeirá, Beret e Tubezia, com temor, com dois tipos, Beimá, Beirá, com medo, com a pessoa entende a grandeza, tem a sensibilidade de entender a grandeza, e ele não acha que ele está estudando aqui na praia com havaianas e os pés para cima, ele entende que está estudando Torá Hashem. E a pessoa que ela está impura, ela não tem a capacidade para sentir, de vivenciar a Torá nesse nível. Então, Bemet é muito difícil. Bemet é muito difícil. Uma pessoa que ela está afundada ou colocada em tumá de arayot, de coisas obscuras, de impurezas desse tipo, muito, muito difícil conectar ele com a Torá. Porque, por outro lado, eu tenho que saber.
Por outro lado, eu tenho que saber que qual é, talvez não sei se ele vai trazer ou não, mas qual é o remédio para isso? Uma pessoa, esse é um desafio que você encontra tipo todo dia, o dia inteiro. Você sai na rua e você tem que estar o dia inteiro se policiando. A gente vai falar um pouco mais de como é a forma certa da pessoa. Também não pode entrar em estresse, porque a pessoa que entra em paranoia, muito pelo contrário, ele passa o dia inteiro açúcar, ele está o dia inteiro ocupado com esse assunto, ele não está mais puro, ele está tão impuro quanto. Porque ele está o dia inteiro, às vezes mais. Uma coisa que não pensava tanto. Agora de repente, a gente vai falar talvez sobre isso, trazer um pouco de Mekorot sobre esse assunto, porque tem que saber como lidar. Por um lado, a pessoa não pode falar, assim, às vezes tem o argumento de talvez é melhor não ser tão sensível. E aí, isso não te cria, quando você encontra alguma coisa, você vê alguma coisa que não há, você fica menos, te afeta menos. A Gemara fala Meforash que isso não é verdade. E cada um tem um nível. Isso depende de quão sujo você está. Mas então a pessoa poderia falar, olha, é melhor não ser tão estéril, tão esterilizado, tão limpinho. E aí, quando você encontra alguma coisa, isso não te deixa chocado. E a Gemara fala que isso não é ruim. Quer dizer, a sensibilidade, apesar de ser mais difícil, óbvio que ela é mais difícil, e óbvio que quando eventualmente a pessoa ela entra numa situação, o nisayon dele é um nisayon muito maior, mas a Torá quer que você seja uma pessoa limpa, não uma pessoa suja. Quer dizer, uma pessoa que a cabeça dele, que ele está... Por outro lado, a histeria e a paranoia nesse assunto também causa sujeira, porque contam de 2 Hassidim. E veio uma mulher que não estava exatamente de saia comprida e peruca. Veio perguntar que horas são. E um deles virou para o lado e o outro lá falou para ela, são 3:30 e acabou. Depois eles foram para foi para um dos rebes de Gur, acho que o Imre Emet de Gur. E o Imre Emet falou qual dos dois se ligou menos com a aranha. Que respondeu. Ele não fez isso, não transformou o Yetzer Hara num negócio enorme. Então tem que saber aqui como balancear, né? Porque às vezes as pessoas, esse é o difícil no NQ. Às vezes a pessoa pode pegar e falar, então, para eu não vou fazer disso uma grande coisa, ele acaba se permitindo de fazer todo o resto. Você não pode chegar em histeria. Tem que ser muito exato e tem que ter muita sensibilidade de saber quando é o certo a fazer e quando é o errado a fazer. Fala. Mais comum? Não, comum. Pode ser. Não quer dizer que ele está certo. A gente está falando do judaísmo, não dos judeus. Os judeus a gente discute outra hora. O cara respondeu, mas não olhou para ela. Ficou olhando para ela. Ele não ficou... O que o Davi quer dizer que o que acontece mais frequente é os... Por isso que eu digo, estamos falando do judaísmo e não dos judeus. Depois a gente discute os judeus. Com câmera fechada. Não está de tempo. Não está de seu tempo, não. Não, isso que as pessoas... Agora falando sério, muito da nossa conduta, principalmente nesses assuntos que são muito delicados, é porque a gente não estudou. Mesmo as pessoas mais religiosas ou mais tzadikim, eles não tiveram, às vezes falta mussar. Mas às vezes não estudaram, falta... Ótimo, é maravilhoso. Vem cá, depois a gente põe no trailer do show do Mesat Harim, a gente põe assim, falta mussar. Gostei. Agora, essa comparação das uvas também falta um pouco de estar como exemplo. Sim. Mas as uvas não são um ser vivo como uma mulher. Às vezes a gente faz coisas com uma mulher que você fala, tem que saber o que é proibido, o que não é proibido. E não é fácil, a pessoa tem que saber muito bem onde passa o limite para... Eu vou contar uma história que me contou o doutor Cláudio Adler. Sim? Uma vez ele estava numa rupá. Sabe o que é o Dr. Cláudio Adler? Não sei quem conhece. Ele é um médico muito importante. Você vê ele na rua, você acha que ele nasceu em Meacharim. Mas ele nasceu em Copacabana. Ele era médico de todos os Rashei Shiva de Mir. E uma vez ele estava num casamento. Não tinha, mas agora vai ter para comentar. Ele estava num casamento de um cara que fez tchuvá também. E a halachá é que dá um abraço mesmo na tua irmã, não é proibido, não é proibido, mas é meguné. É uma coisa assim que a pessoa deve
tentar se afastar, beta em público. Então, esse cara, depois da Chupá, mas ele veio dar para ele um abraço. Sim? Estava na Chupá, estava o Shlomo Zalman Auerbach. Ele fez a Chupá. Só saber quem era a autoridade da história. Aí, quando o Cláudio Adler viu que o cara deu um passo para trás, ele deu um... Não sei, quem conhece o Cláudio Adler, ele tem 2 metros. O cara é enorme. Ele deu um empurrão, o noivo voou. Aí o Shlomo Zalman Auerbach falou para ele, ele fez muito bem. Ele falou, talvez não é a coisa mais correta dar um abraço, mas é muito menos correto envergonhar ela em público. Mas isso é uma coisa que não é um issur, não é uma coisa que é proibida. O que é issur? É não só, entendeu? Também tem que lembrar, muitas vezes a gente leva em consideração, mas a pessoa vai se ofender. E por que eu não posso me ofender quando a pessoa não respeita as minhas... ele não entende que eu não faço isso, ele vem beholzot... a pessoa tem que precisa de muita chokhmah e muita... Não é sempre bom senso. É ignorância. Primeiro precisa saber o que pode e o que não pode. Segundo, tem que saber como pode e como não. Quer dizer, como expressar isso. Terceiro, tem que ter também, às vezes, um pouco de... Por isso que isso está em Midat HaNekiut. Exatamente por isso que está aqui e não está em Zeirut. A gente vai falar de coisas que são Isurim. A gente não está falando de coisas que são Midat Hassidut. Já falei, não estamos falando de coisas que é para rabinos. Que nem se fala, não sei, é um termo que eu não gosto. Não pode falar na frente... Tem coisa que não pode falar na frente do rabino. O que não pode falar na frente do rabino, não pode falar também fora, não na frente. O rabino não é Deus. Hashem está em todo lugar, ele escuta tudo o que você fala, não é diferente. Mas a gente aqui está falando de Isurim, então por que o Hashem deixa tudo para Nekiut? Exatamente por isso. Porque são situações muito delicadas e são situações muito sensíveis e também a pessoa não sempre ela é dona de si mesma. Até ele chegar na Nekiut, às vezes a pessoa não é dona de si mesma para saber se esse shikul dat, esse avaliação dele está sendo feita de forma correta e direita e bemet. É isso que a Torá quer de você? Ou você está aqui envolvendo todo tipo de outros shikulim, todo tipo de outras outras medidas, levando em conta outras coisas que não são exatamente, por assim dizer, a verdade pura. São, às vezes, lonaim, às vezes não é legal, às vezes tem coisas. Por isso que a Nekiut, ela vem depois das Zeirut e das Rishut, né? A gente já falou bastante vezes. Chega uma hora que a pessoa sim tem que desenvolver isso, tem que explicar, olha, isso eu posso, isso eu não posso. Vai ser chato no começo, às vezes vai ser chato no começo, depois as pessoas vão aprender, se não aprenderem, não tem como... Então, por isso é importante saber, Bemet, quais são as alachot, o que é permitido, o que é proibido, o que é correto, o que é... E saber ter um mishkal, saber ter a balança sempre, para saber como lidar e como aplicar as coisas de forma certa. Mas tem que saber que coisas que a gente muitas vezes considera como não sendo bichlal problemáticas são, e tem que levar isso em consideração. Exatamente, semana que vem eu vou ver se eu trago um pouco sobre alguns mekorot de outros lugares, para entender como isso afeta, na verdade, a nossa vida, e por um lado, e por outro lado também é muito importante. Hoje em dia, a gente sente muito forte o impacto, né, da Tumá de Arayot. Como essa Tumá vem, ela bombardeia, mas acaba às vezes com a nossa vida, a pessoa pode estar na maior tunufá, na maior subida espiritual, vem alguma coisa que ele vê, bum, derruba ele de novo no ringue, ele está no chão. E como a pessoa, quais são os caminhos para a pessoa se levantar disso e se salvar disso? De um lado, não estar envolvido em Tumá de Arayot, de outro lado, saber realmente transformar o obstáculo em uma oportunidade de ganhar muita Kedushá. Bezrat Hashem.